Olá, senhores, bem-vindos, bom dia. Vamos então prosseguir com o nosso programa de Direito Penal, parte geral. Estávamos falando de regimes de cumprimento de pena, falamos do fechado, semiaberto, vamos ao aberto, depois vamos discutir a fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Vamos lá? Vamos lá. Bom, então, o fechado, né, estabelecimento de segurança máximo, o sujeito trabalha durante o dia mediante vigilância, durante a noite se recolheria numa cela individual de 6 metros quadrados, limpa, arejada, com sanitário único e lavatório individual. Isso é o fechado, já foi. Semiaberto, a ideia de que o sujeito trabalha não mediante vigilância ostensiva, não é? E poderia se recolher num alojamento coletivo. Regime aberto, pode anotar, o regime aberto se caracteriza por restrição mínima da liberdade, com o objetivo de desenvolver o senso de autorresponsabilidade. Dois pontos. O condenado trabalha em liberdade durante o dia ou frequenta cursos ou atividades congêneres, ou frequenta cursos e atividades congêneres e se recolhe durante a noite e nos dias de folga, e se recolhe durante a noite e nos dias de folga em casa de albergado. Em casa de albergado. Então percebam que o regime aberto para valer é um regime de cumprimento de pena. O sujeito vai ter que trabalhar durante o dia, o sujeito vai ter que estudar durante o dia, vai ter que trazer atestado de frequência, vai ter... E durante a noite, nos dias de folga, ele se recolheria na casa de albergado. A casa de albergado não é um hotel 5 estrelas, um spa. Casa de albergado, o sujeito chega, não é, às 7, corre lá, toma o banho, volta, faz um curso durante a noite, toque de recolher, papá, todo mundo dormir. No outro dia de manhã, papá, toque da alvorada, acorda, vai lá, toma um café, sai correndo. Final de semana, vai fazer curso, vai fazer palestra, vai fazer... Então perceba que o regime aberto seria sim um cumprimento de pena intenso, se ele fosse levado a sério, não é? Ele teria, não é, uma restrição, sim, grande. O pessoal fala, não, regime aberto, não, nossa, pensou? Toda noite, todo dia de folga, todo final de semana, todo feriado, sujeito lá, né, fazendo curso, palestra, dentro da disciplina, não seria uma brincadeira, se fosse levado a sério, né? Não seria brincadeira se fosse levado a sério, até meio... Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, o que acontece é que o regime aberto é levado na flauta, não é? Em quase todos os estados você tem um número ínfimo de vagas em regime aberto, em outros você não tem nenhuma vaga, por exemplo, no estado de São Paulo. Então, se inexistente vaga em regime aberto, o que acaba acontecendo? O sujeito acaba cumprindo a pena em prisão albergue domiciliar, mesmo fora das hipóteses do artigo 117 da LEP. O artigo 117 da LEP traz hipóteses de prisão albergue domiciliar, não é? Vou falar rapidamente sobre elas, mas a ideia é que só essas hipóteses permitissem o recolhimento na própria casa. Como não tem vaga, vai todo mundo para casa. E indo todo mundo para casa, e aí eu admito, a sensação de impunidade é gritante, não é? É o que eu costumo brincar, o réu não entende a pena.
Ele chega e ele pensa que ele foi absolvido. Fui absolvido. Não, o senhor foi condenado. Não vou ser preso, não vou pagar cesta básica, não vou prestar serviço, não vou pagar multa, não. Então fui absolvido. Não, o senhor foi condenado. Condenado a quê? Ir para sua casa. Eu estava a caminho. Era para lá mesmo que eu estava chegando. Então o réu não entende. Tem réu que acha que a pena é comparecer em cartório para assinar. Não, eu fui condenado a assinar em cartório. Não, a pena não é assinar em cartório, a pena é regime aberto. Assinar em cartório é uma das condições. O réu nem entende a pena. E traz consequência. Me permita suscitar aí uma rápida reflexão tão cedo, último dia da semana e tal. Mas eu sempre me bate na cabeça um réu que eu defendi. Teve circunstâncias engraçadinhas até no começo da conversa, era uma tentativa de furto, mas era a sexta condenação. Então ele já tinha condenação a restritiva, que ele nunca cumpriu, ele já tinha condenação a aberto, que ele nunca cumpriu, e agora ele caía lá, estava preso em flagrante. E na época ainda era audiência de interrogatório prévia, tinha, depois que vinha a audiência de instrução. E ele chegou para mim e falou: doutor, então hoje eu saio, Eu falei: não. Como não? Eu falei: não, está constando aqui nos autos que o senhor já tem 2 restritivas que o senhor não cumpriu e que o senhor tem 2 em regime aberto que o senhor não cumpriu. O juiz está com essa informação na mão, ele vai comunicar para o juiz de execução que o senhor está preso em flagrante de novo, e ele não vai soltar o senhor está em aberto. E certamente essas restritivas vão fechar, esse aberto vai fechar, aqui o senhor vai pegar mais um ano e pouquinho, estou fazendo uma conta, vai dar uns 8 anos, o senhor vai para presídio. Tal. O cara começou a chorar desesperadamente. Ele virava e falava: mas pelo amor de Deus, preciso de uma chance. É a sexta condenação do senhor. Não, deixa eu explicar para o juiz. Claro, o senhor vai ter oportunidade, mas não vai adiantar. Mas doutor, pelo amor de Deus. Ele fala: eu sou bandido pé de chinelo, eu não posso ir para presídio, lá tem gente perigosa. Doutor, mas sempre foi assim, eu sempre fui solto no interrogatório. Então na cabeça dele funcionava: ele pratica, fica preso até o interrogatório, sai e não acontece nada. Por quê? Porque ninguém cumpre o aberto. Porque ninguém foi atrás dele para cumprir a restritiva também. Então, se tivesse uma rede de assistência indo atrás do cara para ele cumprir a restritiva, talvez ele entendesse. Se ele tivesse sido obrigado a cumprir o aberto de verdade, talvez ele entendesse. Mas não. Quer dizer, o Estado nunca foi atrás dele para restritiva, nunca foi atrás dele para nada no aberto, é uma grande piada. A primeira pena que ele vai sentir de verdade, regime fechado num presídio, 8, 9 anos. E aí ele vai conhecer o crime organizado. Então, se me permite uma breve reflexão, será que se nós levássemos o regime aberto a sério, não evitaríamos muitos em regime fechado? Porque a gente só sabe trabalhar com fechado. Semiaberto e o aberto são fábulas, são historinhas, são lendas. Se a gente levasse o aberto, bom, vamos lá, escreva aí. A lei de execução penal no artigo 117 prevê hipóteses de prisão albergue domiciliar. Dois pontos. Letra A, rapidamente. Condenado maior de 70 anos. Condenado maior de 70 anos. B. Condenado com doença grave. C. Condenada com filho menor
ou deficiente físico ou mental, D, condenada gestante. Condenada gestante. São as 4 hipóteses. Tá bem? Só essas 4. Por quê? Cá entre nós é até meio óbvio. O cuidado e o gasto, não é? Com pessoas em tais situações seriam tão altos que o Estado prefere que ela vá gastar sozinha, não é? Que ela vá se cuidar em casa. Mas, na falta de vagas, é pacífico que, se não tem vaga em casa de albergado, vai ficar em prisão albergue domiciliar. E aí, vira a grande bagunça. Tudo bem? Tudo bom? Bom, para tentar diminuir a bagunça, o que o Ministério Público começou a propor? O Ministério Público começou a propor restrições maiores no próprio regime aberto. Primeiro, para que ele fosse sentido. E segundo, para tentar trazer algum tipo de lógica prática ao sistema, porque teórica tem, mas não tem prática, no seguinte sentido. O cara é condenado a 2 anos de privativa de liberdade em regime aberto. Converte em restritiva de direitos, 2 anos de prestação de serviço à comunidade. Comum, muito comum. O sujeito começa a cumprir o serviço, aí ele vai buscar orientação e ele pergunta, se eu não cumprir o serviço à comunidade, o que acontece comigo? Converte em regime aberto. E como é que é isso? Você vai ficar na sua casa. Fazendo o quê? Nada. Então, eu não estou entendendo, me explica de novo, doutor. Eu tenho que prestar serviço à comunidade gratuito, final de semana, 8 horas no domingo, 2 anos. Se eu não fizer isso, o meu castigo é ficar 2 anos sem prestar serviço à comunidade, podendo ficar em casa domingo. É isso? É. O castigo por não prestar serviço é não ter que prestar serviço. Acho que eu topo. Eu enfrento. Não é? Então, eu faço mais de 10 pedidos por plantão de pessoas que ficaram sabendo disso. Não é? Eu sou defensor das execuções criminais. Elas vão lá na defensoria e falam, avise o juiz que eu não vou cumprir, porque eu não quero que ele fique bravo. Isso as que têm consideração, viu? Porque tem as que simplesmente não vão e acabou. Mas então, avise o juiz que eu não vou cumprir, que eu quero que ele me castigue com o regime aberto. E aí eu faço o pedido de conversão da restritiva de direito em privativa de liberdade e regime aberto, que é surreal, teoricamente. Porque, teoricamente, esse regime aberto seria pior do que a restritiva. Porque, teoricamente, o regime aberto seria cumprido em casa de albergado. Tá? Mas percebeu que a falta do regime aberto destruiu a restritiva de direitos? Ninguém mais quer cumprir restritiva, porque não é estúpido. Por que eu vou ficar 2 anos prestando serviço? Eu vou ficar 2 anos sem prestar serviço. E aí o que o Ministério Público começou a propor? Que fosse fixada como condição do regime aberto a exigência de prestar serviço à comunidade. Não é? Não ia ficar pior, mas pelo menos ia ficar igual. Se o sujeito não cumpre o serviço à comunidade, ele vai para o aberto tendo que cumprir o serviço à comunidade. Não é? Para tentar trazer um pouco de lógica prática para o sistema. Entendeu o argumento do Ministério Público? Bom. Só que isso tropeça num argumento teórico. Qual é o argumento teórico? O regime aberto é uma pena. Por mais que ele seja cumprido de forma ridícula, porque não tem estrutura, ele é uma pena. Se ele é uma pena, como é que você pode pegar e mandar cumprir restritiva de direitos, que é uma outra pena, sem um novo crime? O regime aberto é pena. Aí você vira e fala, não, eu quero que você cumpra restritiva. Ah, restritiva também é pena. Então é uma nova pena, sem um novo crime. Gustavo, mas na prática, eu entendi na prática. Você entendeu na teoria. Não é? É a briga. O Ministério Público tem um excelente argumento prático, que tem um problema teórico. Mas o teórico é teórico, porque na prática o STJ tinha que resolver se ele ia preferir a perspectiva prática ou se ele ia preferir a perspectiva teórica. Preferiu a perspectiva teórica. Tá joia? Escreva isso. Com a pouca estrutura do regime aberto, é comum
o cumprimento, é comum o cumprimento em prisão albergue domiciliar mesmo fora dos casos do artigo 117. Mesmo fora dos casos do artigo 117, o que gera sensação de impunidade. Gera, claro que gera. O que gera sensação de impunidade. Ponto. Para aumentar o rigor do regime aberto e, em especial, do PAD, né, prisão albergue domiciliar, do PAD, o Ministério Público passa a postular a fixação de pena restritiva de direitos como condição do regime aberto. Como condição do regime aberto. Ponto. No entanto, a súmula 493 do STJ veda, proíbe tal prática. Que, teoricamente, equivale a uma nova pena sem nova condenação. Equivale a nova pena sem nova condenação. Ficou claro? Beleza? Então, a súmula acabou com essa proposta. Mas ainda é, não é, algo que indigna, não é, os representantes do Ministério Público, e que é interessante que você esteja preparado para elaborar essa crítica. E perceba que, do ponto de vista pragmático, tem toda a razão, não é? Toda vez que eu faço esse tipo de pedido, eu sei que eu estou contribuindo, não é, para a destruição do sistema de pena restritiva de direito. O que eu estou dizendo não funcionou, não é? Vamos jogar fora, tá? Não é bom, não é bom. Eu gostaria, não é, do estímulo às restritivas de direitos. Bom, e também foi a opção do legislador, né, que infelizmente na prática não tem acontecido. Dúvidas sobre o regime aberto? Tem uma. Gustavo, é verdade que para ingressar em regime aberto o sujeito precisa estar trabalhando ou em condições de trabalho imediato? É sim. Quer anotar isso? Põe assim, ó, observação. É que isso é LEP, né? Mas, rapidinho então, escreva assim, ó, observação. Nos termos dos artigos 113 e 114 da LEP, e 114 da LEP, o ingresso em regime aberto pressupõe, 2 pontos, que o condenado esteja trabalhando ou em condições de iniciar imediatamente o trabalho. Vírgula.
que aceite as condições impostas e se mostre apto, que aceite as condições impostas e se mostre apto a se adaptar ao regime. E se mostre apto a se adaptar ao regime. Aceitar, ele sempre vai aceitar, porque ele nem vai entender mesmo, não é? Vai assinar lá o papel e acabou. A questão do ajustamento ao regime é algo que fica um pouco mais ao arbítrio do juiz. Essa questão do trabalho imediato. O sujeito precisa estar trabalhando ou precisa estar apto a início imediato na atividade laborativa. Por quê? Porque isso é o regime aberto. O regime aberto é a ideia do sujeito que vai trabalhar durante o dia e vai se recolher, não é, na casa de albergado durante a noite. Então ele precisa estar trabalhando, precisa estar apto a trabalhar imediatamente. Como que se demonstra isso? Carta de emprego, não é? Junta lá a cartinha de emprego. Bom, só que na realidade brasileira, cá entre nós, não é? Quem está procurando mão de obra não costuma ir em colônia agrícola nem em presídio, concorda? Eu estava precisando aqui de 200 pessoas, não é? Porque eu vou abrir uma grande loja de apartamento. Onde eu vou procurar? Já sei, no presídio. É assim? Não, não é? Ninguém procura mão de obra em presídio, tá? Eu digo, da minha experiência pessoal, em 18 anos que eu trabalho com VEC, eu juntei 3 cartas de trabalho. 2 eu tenho certeza que eram falsas, né? A outra eu desconfio, né? Mas eu preferi não investigar. Uma delas o juiz me chamou na sala. Falou, doutor, a gente vai juntar isso aqui? Falei, doutor, entenda, a família encaminhou na minha mão e eu joguei nos autos. Vamos tirar? Vamos. Porque ele falou, se eu juntar eu vou ter que, não é, pedir instauração de inquérito, que é evidente, não é, que é grosseiro. Eu sei, o que você quer que eu faça? Não é complicado, não é? Então, é assim, porque, percebe? Então, o que os tribunais superiores admitem? Que seja concedido um prazo razoável para que o sujeito consiga o emprego. E às vezes vem 30, às vezes vem 60, às vezes vem 90 dias. Ai, Gustavo, eu trabalho numa VEC em que o juiz nem dá bola para isso. Eu também. Tá? Eu também. Os juízes, em primeira instância, muitas vezes não dão nem bola para isso. Mas está na lei. E o entendimento das cortes superiores é que pode ser concedido um prazo razoável. Mas não é dispensa e eu não dá bola para isso. Não tem esse entendimento, não dê bola para isso. O entendimento é conceda prazo razoável. Tá bom? Escreva aí. Em razão do alto desemprego, as cortes superiores permitem a fixação de prazo razoável, e aí, para que o condenado comprove que está trabalhando. Comprove que está trabalhando. Que na prática, né, claro que vai trazer uma série de outros empecilhos e tal. O cara vai trabalhar vendendo bala numa mesinha, não é? Como é que ele prova isso? Vamos lá. Dúvida? Tranquilo? Joia? Ponto. Senhores, sobre os regimes, alguma dúvida? Nada? Tranquilo? Então, vamos lá. Fixação de regime inicial, hein? Vamos lá. Fixação de regime inicial. Para fixar o regime inicial, o juiz ele tem que ele tem que seguir determinadas regras, né? Qual é o critério mestre, o critério reitor para se fixar regime inicial? O critério reitor é a quantidade da pena. Mas a quantidade da pena não é o único critério, ele é o critério regra. Você tem ainda outros critérios que podem ser usados de forma excepcional. Beleza? Mas escreva então.
que o critério usado como regra na fixação do regime inicial é a quantidade da pena. É a quantidade da pena, nos termos do artigo 33. Nos termos do artigo 33 do Código Penal. 2 pontos. Então, tem uma tabelinha aqui de quantidade de espécie, tá? Você tem as penas de reclusão, você tem as penas de detenção. Como é que funciona regime regra? Como é que funciona o critério? Pena que não supera 4 deve ser cumprida em regime inicial aberto. Ah, mas calma. Calma, essa é a regra, calma. A pena que supera 4, mas não supera 8, deve receber. A pena que supera 4, mas não supera 8, deve receber regime inicial. Deve receber regime inicial semi-aberto. Semi-aberto. E a pena que supera 8, na reclusão, é fechado. E na detenção, persiste o semiaberto. Eu acho que eu até já anotei no caderno que não admite, que a detenção não admite inicial fechado. Isso já consta, né, da aula passada. A detenção não tem inicial fechado. Então, pela quantidade da pena, esse é o critério. Meu eterno orientador no mestrado, no doutorado, professor Dweck, professor titular aqui da PUC São Paulo, ele diz que esse teria que ser o único critério. Ele diz que não poderia ter outro critério, tá? Porque o argumento dele é bom. Ele fala, Gustavo, é um argumento de coerência. Eu não entendo como uma pena de 6 anos pode ser mais grave que uma pena de 5 anos. Se o cara pegou uma pena de 6, é porque é mais grave. Se é mais grave, regime pior. Se ele pegou uma pena de 5, é menos grave. A gravidade é menor. Então, pronto, acabou. Não é? Põe lá o critério objetivo, e se você entende que o crime é mais grave, menos grave, varia na quantidade. Variando na quantidade, você chega no regime, acabou. Não é? Bom, é o argumento, não é, do professor Dweck, que é mesmo um argumento que faz sentido. Não é o do código, né? Mas a regra é essa. Então, 6 anos de reclusão, semiaberto. 3 anos de detenção, aberto. 9 anos de reclusão, fechado. 9 anos de detenção, semiaberto. Dúvida? Nada? Ponto. Escreva aí. Critérios excepcionais. Pronto, né? Que alteram a regra. Critérios excepcionais. Então, esses critérios excepcionais, eles vão admitir semiaberto e fechado aqui, semiaberto aqui e fechado aqui. Tá? Beleza? Beleza. Quem queria anotar, anotou? Ainda não? Então anota. Calma, calma. Briga comigo quando eu disparo, gente. Briga comigo.
Quer ver? Certeza que eu vou abrir o Twitter aqui e vai ter um... Calma! Briga comigo. E quem perdeu me fala. Não, ainda não. Acho que não deu tempo do pessoal escrever. Calma. Tudo bem? Acabando. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro critério excepcional é a reincidência. O primeiro critério excepcional é a reincidência. Prevalece que... Então eu vou tirar o quadrinho. Prevalece que, pela letra do Código Penal, o reincidente deverá receber sempre o mais rigoroso regime para a espécie. O mais rigoroso regime para a espécie. Então, a ideia é reincidente, vai tomar o pior regime, não interessa o tamanho da pena. Ah, mas 6 anos de... Bom, reclusão Qual é o pior regime? Fechado? É sempre fechado, acabou. Tá? Na detenção, é o semiaberto? Então vai ser o semiaberto, acabou. Será sempre o regime mais rigoroso possível para a espécie. Tá bom? Essa é a interpretação que se faz do Código Penal. E é a interpretação, não é, que, a princípio, deve ser seguida pelos senhores, quer na magistratura e, em especial, no Ministério Público. Mas você tem aqui um probleminha prático criado por essa situação e que acaba gerando uma súmula do STJ que você tem que conhecer, não é? Ainda que você não goste ou que você possa querer criticar. O que acontece? Entenda. Vou pensar no Luiz Henrique. Eu sempre uso o exemplo do Luiz Henrique. Luiz Henrique foi um cara que eu defendi no interior e ele tinha, sem brincadeira, mais de 30 condenações por tentativa de furto. Tá? Ele não consumava, absoluta inabilidade para o crime. A gente falava isso para ele, que para ser criminoso tem que ter talento, ele não nasceu para isso, devia buscar um trabalho honesto, tal, mas entre nós era bom, entre aspas, porque era sempre furto, nunca teve um roubo, nada. Ele ficou famoso, apareceu na TV, porque uma vez ele ficou entalado numa janela, tem várias historinhas aí do Luiz Henrique. Mas, bom, imagine então a segunda, terceira condenação, quarta condenação, sei lá, do Luiz Henrique, mas tudo pena porcaria, tudo pena, 8 meses, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, tá bom. Luiz Henrique é reincidente, tá? Aí ele já o juiz vai fixar a pena tentativa de furto qualificado, pronto. O juiz fixa a pena base em 2 anos, aumenta para 3 pela reincidência e por outras circunstâncias X, estou desenvolvendo só rápido. E reduz a pena para 1 ano, em razão da tentativa. Tá bem. Só que o Luiz Henrique já expirou preso por essa pena 4 meses. Tá? E perceba que se ele pegou 1 ano, quer dizer que, pelo sistema progressivo, em 1/6, 2 meses, já era para ele estar progredindo para o semiaberto. Mas ele já expirou preso essa sentença 4 meses. E eu estou sendo bonzinho, falando que está acabando um processo em 4 meses. A gente sabe que em tantos e quantos lugares não é assim. Tá bom. Aí o juiz vai expedir a guia para começar a execução. Pelo menos 1 mês. Essa guia para ser autuada, pelo menos mais 1 mês. Luiz Henrique está em regime fechado, ainda esperando. E 1 mês para autuar a guia, não é que eu estou sendo bonzinho, eu estou no País das Maravilhas, tá bem? Eu trabalho na VEC. No mínimo 60 dias para autuar uma guia, mas no mínimo. Tá bem? Joguei 30, porque eu estou feliz. 6 meses. Aí o juiz pega, manda para o cálculo, no mínimo mais 2 meses. Eu vou ignorar o cálculo, olha como eu estou bonzinho.
Porque cálculo é quando vem a FA falando os lapsos e tal. Aí o juiz abre vista para o promotor para a defesa. Né? Pelo menos 15 lá, 15K. 7 meses, Luiz Henrique está no fechado. Aí a defesa pede progressão. Aí o juiz manda montar expediente, solicita expediente no presídio, sobre comportamento e tal. No mínimo 1 mês, até chegar, até vir, até autuar, 8 meses. Aí o juiz manda para o MP se manifestar, para a defesa se manifestar. Mais 1 mês, 9 meses. E o Luiz Henrique está no regime fechado. Aí ele decide. Eu estou muito bonzinho, 9 meses, não sai mesmo, mas 9 meses, tá? Progride para o semiaberto, arruma uma vaga, vai arrumar vaga em 1 mês? Mas não arruma mesmo, mas eu estou bonzinho, estou falando que vai arrumar em 1 mês. Luiz Henrique chega no semiaberto, faltando 1 ou 2 meses para acabar a pena, vai dar tempo dele chegar no aberto? Não. Então, olha que engraçado. O que acaba acontecendo na prática é que condenados com regime inicial fechado e pena pequena, eles cumprem o que no jargão penitenciário se diz pena de ponta. Né? O que é pena de ponta? É cumprir de ponta a ponta em regime fechado. Né? E olha que curioso, se ele tivesse 30 anos de pena, ele ia cumprir 1/6 no regime fechado, porque dá tempo de processar. Tá? Porque 1/6 de 30 são 5 anos. Em 5 anos você faz esse processamento. Então, percebeu que é um paradoxo? Condenados com pena pequena, que normalmente estão relacionados com crimes de pequena intensidade, sem violência, cumprem pena de ponta, não conseguem progredir. E condenados com penas grandes, cumprem uma pequena fração no regime mais grave. E depois, é um paradoxo. É um paradoxo. Tá? Gerado, não é, pela morosidade do sistema de justiça. O STJ, preocupado com isso, solta uma súmula dizendo o seguinte, eu vou explicar, eu vou ditar, juro, mas a súmula diz, se o cara for reincidente, mas pegou uma pena inferior a 4 anos, que não supera, pegou uma pena que não supera 4 anos de reclusão, se ele fosse primário, ele pegaria aberto. Eu sei que o código manda pegar fechado, mas quando ele pega fechado, inviabiliza o sistema progressivo, porque não dá tempo. Então, por essa constatação prática, eu admito, não obrigo, que seja fixado semiaberto. Tá bem? Foi isso que o STJ fez. Primário, aberto. Reincidente deveria ser fechado. Mas calma, se a pena não supera 4, pode começar no semiaberto, que é para dar tempo dele chegar no aberto antes de acabar a pena. Essa é a ideia. Deu para pegar? Beleza? Escreva aí. Súmula 269 do STJ. Súmula 269 do STJ. É admissível regime semiaberto inicial. É admissível regime semiaberto inicial ao reincidente condenado a pena que não supera 4 anos de reclusão. Se favoráveis às circunstâncias judiciais. Se favoráveis às circunstâncias judiciais. Ao reincidente condenado, a pena que não supera 4 anos de reclusão. Se favoráveis às circunstâncias judiciais. Deu para pegar? Todo mundo que queria anotar? Entendeu a lógica? Eu acho que entendendo a lógica fica mais fácil decorar também, né? A ideia é, não ia dar tempo, então começa já no semiaberto, que pula para o fechado. Até porque, da prática, o STJ sabe que muitas vezes ele esperou a condenação preso numa cadeia pública, que equivale a um regime fechado. Né? Aí vem o inicial semiaberto, ele sai da cadeia pública e vai para a colônia, ele acaba passando por todos. Né? Na prática. Tá bom? Dúvida nada, tranquilo?
Segundo critério excepcional. Me permitam também começar com uma historinha, só para, que eu acho que ajuda a gravar. Então, imagine que você tem só a quantidade da pena e a reincidência como critérios para fixar o regime inicial. E eu sempre conto aqui a história do Copinho. Copinho foi um sujeito que eu defendi no interior e que nós começamos, né, eu brinco, as carreiras juntos. Né? Ele no crime e eu na defesa criminal. Então, eu lembro do primeiro crime do Copinho. E o Copinho acabou ganhando fama no interior por violência fora do contexto. Né? O que a gente fala que é violência fora do contexto? O roubo sempre tem violência, né? É uma característica, ameaça, violência. Mas, normalmente, a violência está no contexto. Eu fui assaltado há 2 meses. Né? Aqui, né? Eu parei no semáforo e tal. O cara chegou, né? Abre. Eu falei, não vou abrir. Né? Ele pegou, pau, bateu a pistola no vidro. Eu peguei, abri o vidro. Ele encostou a pistola, né? Aqui, ó, passa, relógio, carteira, celular, aliança, né? Ainda olhei, né? Ainda bem que eu emagreci um pouquinho. Eu falo aliança, agora eu morro, não é? Porque a aliança não saía de jeito nenhum, né? A sorte é que estava de noitão, né? Aí dá uma desinchada e tal, saiu, né? A hora que ele falou aliança, agora o bicho vai pegar. Mas eu entreguei as coisas e ele foi embora, tá bom? Isso é o que eu diria, é uma violência no contexto do roubo. Ele me ameaçou até eu dar as coisas, eu dei as coisas e ele foi embora. O Copinho não, ele batia, ele maltratava, plus, desnecessário. Dá carteira, dava carteira, ele dava uma coronhada na vítima. Né? Deu coronhada para quê? Né? Então era famoso que o Copinho fazia isso. Mas isso todo mundo ficou sabendo depois. Né? O primeiro crime, aliás, o lance da aliança é impressionante, hein? Que em 24 horas minha esposa providenciou uma outra aliança. Não é? Eu desconfio que ela tem ações, alguma sociedade com loja de aliança. Não é? Com o nome dela, data, tudo certinho. Eu falei, não é possível, né? Uma aliança reserva em casa. Não é? Eu não sabia. Mas vamos lá. Primeiro roubo do Copinho. Primário, então. Primeiro roubo. Ele vai roubar uma moça que está com filhinha tiracolo. Tá? Com a bolsa aqui, filhinha tiracolo. Ele chega com a arma, isso é um assalto. Só que ele não se contém em colocar a arma assim. Ele coloca o cano da arma na boca da criança. Tá bem? E chega a bater nos dentes. Né? Que ela dizia que deu para escutar o barulho, né? Dele batendo com o cano nos dentes da criança. Ela entrega a bolsa. Ele vira 2 passos, a PM, rup. O PM falou que viu quando ele aproximou com a arma. Falou que ia abordar, mas quando ele colocou o revólver na boca da criança, o PM falou, recolhi. Eu fiquei com medo de abordar, ele dá o disparo. Quando ele saiu, nós pegamos. Hoje, eu sei que vocês vão falar, Gustavo, se ele ficou com a bolsa ainda que por poucos instantes, esse roubo está consumado. Tá, mas não era assim na época. Tá? Isso muda, o momento consumativo do roubo muda ali pelos anos 2003, 2004. Isso foi no começo, né, da minha carreira na defesa criminal. Estamos lá ainda no final dos anos 90. Tá bom? Naquela época isso era tentativa, sem dúvida, porque se exigia posse tranquila no roubo. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Que se exigia posse tranquila, hoje não mais. Então, isso que o Copinho fez era tentativa de roubo, sem dúvida. Ninguém discutia na época. Tá? Tá. Bom, digamos que o juiz fixe a pena do roubo, pena base, bem acima. De 4, ele fixa em 9. Porque tentativa diminui 2/3, cai para 3. Aí eu te pergunto, 3 anos primário, qual que é o regime do Copinho? Aberto. E aí, você está confortável em dar um regime aberto para o Copinho? Gostou de dar regime aberto para um cara que enfiou um revólver na boca de uma criança para roubar uma bolsa? Não, né? Então, por isso que o sistema permite o segundo critério excepcional. Qual é? Escreva aí. Se circunstâncias do caso concreto, grifa o concreto, põe de outra cor. Circunstâncias do caso concreto, grifa, põe de outra cor. Recomendam um regime mais grave.
Recomendo entre aspas, né? Tá? Permitem concluir que um regime mais grave é adequado. Então, o que o juiz poderia e deveria ter feito nesse caso? A pena definitiva é de 3 anos. No entanto, como no caso concreto, o autor usou de violência e de meios desnecessários na prática do roubo, extremamente violentos, gerando trauma evidente, que não precisa de prova, quer na criança, quer na mãe, demonstrando ainda personalidade distorcida, uma vez que alheia a sentimentos básicos de proteção às crianças, de solidariedade, fixa o regime inicial e aí ele podia escolher, fechado ou semiaberto. Né? Quem é que vai conseguir contra-argumentar? Não é tão grave colocar um cano de revólver na boca de uma criança. Tá bem? Não dá nem para começar. Tá? Então, é isso. Pode, desde que use o argumento do caso concreto. Percebeu? Joia. Por que eu estou falando tanto caso concreto? Porque não foi o que aconteceu na prática. Na prática, o que aconteceu foi um modelo de uma página, que parece fundamentação, mas com todo respeito não é, que vem assim, ó, fixa o regime inicial mais grave, porque o roubo é um dos crimes que mais atormenta a sociedade honesta, porque os homens de bem ficam presos dentro de suas casas, enquanto os bandidos graçam à solta, e o homem honesto é obrigado a ficar atrás de grades. Então, aqui o juiz está falando do roubo em abstrato. Quem tem legitimidade constitucional para falar do roubo em abstrato é o legislador. Tá? O julgador, ele aplica no caso concreto. Se o legislador entendesse que o roubo deve ter sempre regime inicial fechado, ele teria fixado a pena mínima do roubo em 9. Homicídio qualificado, qual é a pena mínima? 12. Tem algum outro regime que não o fechado? Não. 12 anos tem que ser fechado, tá? Então, se fosse a intenção do legislador, todo roubo merece inicial fechado, a pena mínima seria 9. E não é. E não cabe ao juiz usurpar tal missão constitucional. Então, não é que tem uma, tem 2, lá no fundo até 3 súmulas dizendo isso. Não é? Por que sai uma súmula? Quando os tribunais erram tanto, que o Tribunal Superior fala, para de errar, súmula, porque eu não vou julgar desse jeito, tá? Então, quando você tem 3 súmulas falando do mesmo assunto, é porque os tribunais realmente não aguentam mais, tá bom? Escreva isso. As súmulas 719 e 718 do STJ, não, do Supremo, nossa, que horror. As súmulas 719 e 718 do Supremo esclarecem que a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime, a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não é motivação idônea, para fixar regime mais severo, que o indicado pela quantidade da pena. Ponto. Aí eu sei que alguns dos senhores, eu acho que não, acho que ele... Então, os senhores percebem como é fácil arrumar uma circunstância do caso concreto? Tá? Eu entro, não é? Até hoje, em menor número, fazia isso, toda semana eu entrava com dezenas de HCs com base nessas 2 súmulas, não é? E ganhava. Porque eu chegava no STJ e falava, o juiz não tocou no assunto, não falou do caso concreto. Não é difícil falar do caso concreto. Gente, é escrever. Como no caso concreto, o sujeito usou a arma e mirou para o órgão vital da vítima.
fixou o regime inicial fechado. Já é um argumento em concreto. Tá? Ah, mas é suficiente. Se ou não é suficiente, vai ter que ser discutido em recurso. No HC não quebra. Tá? Já é um fundamento. Não é? Já está no prudente arbítrio. Não é? Eu já vi fixar regime inicial fechado porque foi a luz do dia. Já vi porque foi na escuridão da noite. Mas pelo menos é um argumento do caso concreto. Tá? Não estou dizendo que ele é perfeito, mas estou dizendo que o erro é não usar nada do caso concreto e falar só do crime de roubo. Isso é inadmissível. É erro em qualquer concurso. Tá joia? O juiz tem que usar o caso concreto e o promotor deve fazer esse controle. Quando percebe que o juiz não usou o caso concreto, embarga para melhorar a fundamentação, porque senão a defesa vai quebrar. Embarga e diz, olha, além do fato do roubo ser grave, que conste como fundamento, não é, para o regime inicial fechado, que foi a luz do dia, que o sujeito ameaçou, que segurou o braço da vítima, que balançou, que puxou o cabelo, qualquer coisa no caso concreto, pronto, porque aí a defesa não quebra, porque senão quebra, quebra. Tá bom? Deu para pegar a ideia? Beleza? E é claro que na defesa você vai, não é, se esbaldar com isso aqui. Dúvida? Mas, quando eu dou essa súmula, muito aluno fala, não, juiz não erra isso. Erra, se não errasse não tinha súmula. Tá bom? Não foi porque também um erro não gera súmula. O que acontece na prática? Né? O pessoal fala, não, acontece. O juiz fixa o regime inicial, o juiz fixa a quantidade da pena no mínimo. Então ele põe lá, não há motivo para fixar a pena acima do mínimo. Ou seja, as circunstâncias são favoráveis. Aí no parágrafo seguinte ele põe, como as circunstâncias do caso concreto são desfavoráveis ao réu, fixa o regime inicial fechado. Você fala, mas peraí, se na hora de fixar a quantidade estava tudo favorável, como é que na hora de fixar o regime tudo ficou desfavorável? Mas não dá, ou é favorável ou é desfavorável. Quer fixar o regime mais grave? Seja coerente e fixe a pena acima do mínimo, mas óbvio. Não é? Tá tudo bom, no mínimo. Tá tudo ruim, pior. Na mesma sentença. Tá? Tem uma súmula sobre isso, para você perceber o tanto que os juízes erram na hora de fixar quantidade e qualidade. Escrevam aí. A súmula 440 do STJ, e ela nasce com os julgados do Supremo, viu? Aí o STJ resolve sumular. Mas a súmula 440 do STJ esclarece que fixada a pena base no mínimo legal, é proibida a determinação de regime inicial mais grave, é proibida a determinação de regime inicial mais grave que o indicado pela quantidade da pena. Com base na gravidade em abstrato do delito. Beleza? Então, você percebeu como se erra isso? Né? Fixar regime inicial com base na gravidade em abstrato? Os tribunais superiores ficam malucos com isso. Malucos. Tá bom? Não erre no seu concurso, é óbvio. Tá? Ah, mas é que eu quero o regime mais grave. Fundamenta. Não é difícil, é fácil. Eu tenho um acordo aqui do STJ, 2014, admitindo o regime inicial fechado porque o réu usou arma de fogo no caso concreto. Pronto. É um argumento do caso concreto. Ah, mas quase todo roubo tem. Mas é um argumento do caso concreto. Tá? E o STJ entendeu que valia. Aqui, ó, 2014. Agora. Tá bom? Oi? Para já. Pois não. Aqui, ó. O colega perguntou o número, né, desse acordo.
é o HC 294-803, STJ. Percebe que é um argumento pequenininho. Tá? Não por isso. Ó. Ainda que favoráveis diversas circunstâncias judiciais, eu não estou ditando já, gente, estou só mostrando aqui o acordo. Admite-se o regime inicial fechado se constatada a gravidade concreta aferível pelo uso de arma de fogo. Pronto. Um argumento desse tamanhinho do caso concreto. Prossigo. Terceira circunstância excepcional. É o regime inicial fechado automático por força de lei. Regime inicial fechado automático por força de lei. Então, a lei de crimes hediondos, a lei de tortura, elas impõem regime inicial fechado automático por força de lei. Se quiser colocar esses dois exemplos, a lei de crimes hediondos, que é a lei 8.072/90, a lei de tortura, que é a 9455/97, elas falam, ó, tem que dar regime inicial fechado. Tá bom. Vou falar do Supremo, calma. Mas o Supremo, eu sei, calma. Pois é, o Pleno do Supremo, já escreve de uma vez, escreva aí. O plenário do Supremo, ao julgar o HC 111.840, entendeu inconstitucional o regime inicial automático por violar a individualização da pena. Por violar a individualização da pena. Então, não pode mais, no entender do Supremo, plenário do Supremo, não pode mais fixar regime inicial fechado para hediondo equiparado ou tortura, pelo mero fato de ser hediondo equiparado ou tortura. Tá? Tem que ter um fundamento no caso concreto, critério número 2 ou critério número 1. O critério número 3 foi considerado inconstitucional pelo Supremo. Gustavo, não foi controle concentrado de constitucionalidade, foi controle difuso. Verdade. Mas aqui é um controle difuso que pegou. No STJ pacificou e em quase todos os tribunais estaduais. Ah, eu conheço uma Câmara, eu também conheço uma Câmara. Não é? Eu conheço câmaras, não é, que decidem contra todas as súmulas. Não é? Até aí, no concurso, o que eu te recomendo? Dizer que você sabe que a lei fala isso e que você sabe que o Supremo entendeu inconstitucional e que o STJ pacificou também a orientação. Tá bem? Agora, cá entre nós, de novo, é difícil fixar um inicial fechado para um estupro. O cara pega 6 anos de pena.
primário, deveria pegar a princípio semiaberto. Me diz, é difícil achar um fundamento concreto num crime de estupro para fixar um regime inicial fechado? É óbvio que não, não é? Pela extrema violência com que foi realizada a agressão, pelo trauma demonstrado na vítima, que ora não consegue mais, não é? Que não conseguia conversar com os familiares e que demonstrou durante a perícia. Acabou, não é? Não é difícil, não é difícil. Só que vai ter que ser com base no caso concreto. Tá bem? Então não é, ai Gustavo, então no tráfico não tem mais regime inicial fechado. Ou se tem, não é? Mas aí o juiz vai lá e arruma alguma coisa no caso concreto. De novo, luz do dia, não é? Grande quantidade, qualidade da droga, porque no caso concreto era crack, que é uma das drogas com maior potencial. Então, está falando do concreto, né? Já está conseguindo puxar alguma coisa. Tá? Deu para pegar? Beleza? Joia? Joia? Joia. Senhores, sobre os critérios, alguma dúvida? Nada? Tranquilo? Ponto. Escreva aí, último comentário da fixação de regime inicial. Artigo 387, parágrafo 2º. Artigo 387, parágrafo 2º. Antes, eu não vou ditar o artigo, vou interpretar. Antes de fixar o regime inicial, o juiz deverá descontar a prisão processual ou a internação provisória. Ou a internação provisória. Tem dois entendimentos aqui, mas tem um que é evidentemente o entendimento das cortes superiores, o outro é o entendimento que a defesa tem sustentado, mas que eu não acho que vai colar. Você escreveu já, o juiz deverá descontar o tempo de prisão processual ou de internação provisória. Tá bom. Como assim? Assim, ó, duas orientações. A primeira diz, eu vou sintetizar no caderno, mas só para você entender. A primeira diz que o juiz deverá considerar como prisão provisória, aliás, o juiz deverá considerar a prisão provisória como tempo de cumprimento de pena e projetar uma eventual progressão, tá? Alguns juízes têm feito isso. Como? Imagine que o cara foi condenado a 6 anos, tá bem? E a princípio o regime inicial seria fechado. Só que ele já ficou 1 ano preso. Crime comum. Como ele já ficou 1 ano preso, já estava na hora de progredir, o juiz diz, eu fixaria o regime inicial fechado, porque ele é reincidente. Mas como ele já ficou 1/6, já está no momento de progredir, eu fixo desde logo o regime inicial semiaberto. Essa é uma orientação minoritária, mas que a defesa tem lutado e tal e tal. Bom, em tese, não é? Embora, claro que como defensor eu faço e posso fazer, não é, esse pedido, não me convence. Porque progressão, primeiro, exige, não é, que você já tenha, não é, a ideia da pena. E segundo, que não é só requisito temporal, tem que ter bom comportamento. Não é? E será que é caso do juiz do conhecimento ficar aferindo o comportamento carcerário do réu? Não me parece. Tá? Então, embora seja o entendimento que a defesa tem lutado e tal, não é o que vai colar. O que é que vai colar? Vai colar assim. O cara foi condenado a 9 anos de reclusão. O regime inicial deveria ser fechado. Só que ele ficou 2 anos em prisão processual. Você tira 2 dos 9, cai para 7. 7 anos de reclusão, ele pode receber regime inicial semiaberto.
Ah, sempre vai ajudar o réu? Não, muito raramente. Imagina o cara que foi condenado a 6 anos por roubo. Ficou 1 ano e meio preso provisoriamente. Bom, 6 anos inicial semiaberto. 4 anos e meio também. Tá? Então não vai ajudar. Pois é, mas é o que dá para entender da letra da lei. É que você desconta antes de jogar na tabela. Não trabalha com progressão. Progressão me parece que é mesmo uma outra lógica. Tá bom? Sintetiza isso no caderno. Sobre a interpretação do 387, parágrafo 2º. Não, do CPP. Nossa, eu não falei, olha que horror. Sobre a interpretação do 387, parágrafo 2º do CPP. Obrigado, hein? Parágrafo 2º do CPP, 2 interpretações. 2 interpretações. Primeira, o juiz deve considerar o tempo de prisão processual como cumprimento de pena e antecipar, se o caso, a progressão nos termos do artigo, e antecipar, se o caso, a progressão nos termos do artigo 112 da LEP. Agora sim, LEP. Nos termos do artigo 112 da LEP. Ponto. É minoritário ponto, crítica, então é minoritário, e crítica não cabe ao juízo do conhecimento avaliar o comportamento carcerário do réu. Avaliar o comportamento carcerário do réu. E aí que está, né? Eu realmente não gosto dessa posição, porque me parece que também bate numa outra incoerência, né? Eu sempre sustento que o juiz do conhecimento tem que julgar o réu pelo que o sujeito fez conforme descrito na denúncia, que não pode levar em conta o que ele fez depois do fato. Não é? Ora, se você pede para o juiz do conhecimento que ele oficie por informações sobre a conduta carcerária, como é que você quer que ele não leve isso em conta na hora de fixar a pena, por exemplo, a quantidade da pena, a personalidade? Então, me parece que é uma questão de coerência. Não é? O juiz do conhecimento não tem que avaliar comportamento carcerário. Ele tem que avaliar o que o sujeito fez lá, conforme descrito na denúncia. Não é? Bom, segunda posição, que é a que prevalece, basta ao juiz realizar o desconto. Aí põe entre parênteses a expressão detração. Eu discordo, eu não acho que isso é detração, eu escrevi sobre isso, não é? Mas o STJ já usou a expressão detração mais de 3 vezes. Então, põe detração. Basta ao juiz realizar o desconto da prisão processual antes
de usar a, entre aspas, tabela do artigo 33. Antes de usar a tabela do artigo 33, que é aquela que estava na lousa. Tá bom? Tá. Essa é a majoritária, é a que eu recomendo que você sustente no concurso. E a primeira num concurso de defensoria. Veja lá quem é o examinador. Tá bem? Se for um examinador um pouco mais radical e tal, vale a pena sustentar a primeira. Se não, é a segunda mesmo que tem prevalecido. Tá legal? Beleza? Joia? Joia! Prossigo. Senhores, sobre fixação de regime inicial, ficamos devendo algo aí? Tá tudo tranquilo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Twitter. Nossa! A primeira súmula que eu ditei, qual foi? Foi a 493 do STJ. Tá bem, Janaína? Desculpa, 493. Joia! O pessoal de Rio Preto está pedindo para a Juliana mandar um abraço. Tá bem, Juliana? Não? É? Pronto, a Juliana, bastante envergonhada, verdade, manda um caloroso abraço para os amigos de Rio Preto. Tá bem? Eu queria tirar uma foto da Juliana. Vamos lá. Vamos fazer. Não, tô brincando. Vamos lá, gente. Escreva aí. Quantidade da pena. O sistema trifásico. Quantidade da pena. Sistema trifásico. Sistema trifásico. Gente, para conseguir chegar no sistema trifásico, eu primeiro preciso classificar as circunstâncias, aí a gente vai examinar as circunstâncias e por fim eu chego no trifásico. Não é um caminho dos mais agradáveis, tá? Mas a gente precisa enfrentar, combinado? Vamos lá então. Escreva aí, premissa. Classificação das circunstâncias. Premissa, classificação das circunstâncias. As circunstâncias podem ser judiciais e legais. As circunstâncias podem ser judiciais e legais. As legais podem ser qualificadoras agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou diminuição. Causas de aumento ou diminuição, alguns gostam de chamar de majorantes e minorantes. Tá bem? Dá na mesma. Dá na mesma. Bom. Em primeiro, circunstâncias judiciais. Deu para anotar o quadrinho? Ainda não? Deu? Deu. Briga comigo. Já brigaram comigo no Twitter, já que eu estou rápido. Então, beleza? Judiciais. Artigo 59 do Código Penal. Artigo 59 do Código Penal.
Essas são as judiciais, tá? Primeiro comentário. Por que elas são chamadas judiciais? Elas são chamadas judiciais, acho que vale a pena até anotar. São chamadas judiciais, pois seu conteúdo exige grande arbítrio judicial. O conteúdo exige um grande arbítrio judicial. O juiz tem uma grande liberdade para compor o conteúdo, tá? Melhor exemplo. Imagine um sujeito que tem esposa e 3 filhos pequenos, e 3 vezes por semana ele sai do trabalho, ao invés de ir para casa, ele vai para o bar, e no bar ele bebe até cair, fica jogando sinuca e falando palavrão. E aí, quando dá meia-noite, ele se arrasta de 4 até a casa dele, onde dorme. No dia seguinte acorda e vai trabalhar normalmente. Tá? Isso é uma boa conduta social ou uma má conduta social? Hã? Então, aí que está. Muitos dirão, é má conduta social. Beber é feio. Jogar sinuca não é legal. Falar palavrão não é bonito. Ficar no bar. E ele tem filhos que ele devia lá estar dando atenção para os filhos. Isso é uma péssima conduta social. Outros vão dizer, isso não tem nada a ver. Beber é lícito no Brasil. Aliás, da barriga tanquinho, como a gente vê nos comerciais, não é? Todo mundo que bebe lá com barriga tanquinho, não é? Jogar sinuca é um esporte como outro qualquer, tem liga, é profissional, não é? Demonstra habilidade. Falar palavrão, não é? É romper valores morais e sociais estagnados. E não tem nenhum problema em rastejar para casa. Eu falei que ele era agressivo com alguém. Falei que ele perdeu o emprego. Não falei nada disso. Tá? Pelo contrário, o sujeito tem um excelente equilíbrio entre vida familiar e social. 3 vezes por semana com os amigos no bar e 4 com a família. Comportamento perfeito, que coisa boa. Ou não? Percebe a brincadeira? Percebe que conduta social explode? Um baita de um arbítrio? Eu já vi juízes dizendo, não é? Que o sujeito vive nos bares, logo tem má conduta social. E já vi outros juízes dizendo que isso não tem absolutamente nada a ver. Se o sujeito quer ficar no bar e não quer ficar assistindo novela, o problema é dele. Bar é lícito, beber é lícito. Não, eu falei que ele dirigia, ele volta para casa? Não. Tá? Percebeu a ideia da circunstância judicial? Ponto. Observação. Na legislação especial, é possível encontrar na legislação especial, é possível encontrar excepcionalmente circunstâncias judiciais. Circunstâncias judiciais. Como, alguém lembra? Na lei de drogas. Na lei de drogas. Lá é o artigo 42. Lá eu lembro bem. Por quê? Porque você tem, a lei de drogas, ela traz circunstâncias judiciais específicas, como quantidade e qualidade da droga. Por quê? Para evitar argumentos que eu já usei. Uma vez defendi um cara com 800 quilos de maconha. Tá? Como é interior de São Paulo, né? Não é tão comum a apreensão tão grande. Né? Teve toda uma celeuma, né? Promotor brincando, fala que ele construiu uma casa, né? De tijolos de maconha e tal. Mas tá bom. Quando o juiz foi fixar a pena, ele fixou no máximo. Pau, fixo em 15 anos pela quantidade da droga. Então, só que antes da lei de drogas,
quantidade da droga não era circunstância judicial. Tá? Então eu peguei e coloquei lá na minha apelação. Falei, desculpa, quantidade da droga realmente é incomum, não é? Só que não é fundamento para fixação de pena base muito acima do mínimo. No máximo é mais uma circunstância do crime. Como ele era primário, tinha bons antecedentes, boa conduta social, blá blá blá, eu quero a pena base aqui embaixo. Juridicamente tinha sentido o meu argumento. Agora, não concorda que quando o legislador pensou na pena do tráfico, na época era 3 a 15, hoje é de 5 a 15, é óbvio que ele queria dar uma pena pequena para o cara que é pego com 100 gramas e dar uma pena grande para alguém que é pego com 800 quilos. É óbvio. Só que não tinha argumento jurídico para isso. Tá? Tinha que desdobrar. Aí veio a nova lei de drogas e ela traz circunstâncias judiciais específicas. Uma delas é quantidade da droga. Então, pela quantidade, agora pode fixar lá em cima. Beleza? Beleza. Qualificadoras. O que são qualificadoras? São circunstâncias que estabelecem expressamente novos limites para a pena base. Novos limites para a pena base. Ponto. Como assim? Furto, pena de 1 a 4. Se for qualificado, 2 a 8. Estão expressos os novos limites. Homicídio, pena de 6 a 20. Se qualificado, 12 a 30. Tá? Aí, Gustavo, e se tiver uma pena de 2 a 6 e tem uma circunstância que manda dobrar, aí está expresso. Não está expresso. Tá bem? Então não é qualificadora. Tá bom? Tem que estar expresso para ser qualificadora. Se tem que fazer conta, dobro, metade, triplo, não é qualificadora. Qualificadora está expresso o limite. Ficou claro isso? Beleza? Agravantes e atenuantes. As agravantes estão nos artigos 61 e 62 do Código Penal. As agravantes estão no artigo 61 e 62 do Código Penal. As atenuantes no 65 e no 66. As atenuantes no 65 e no 66. No 66, puxa uma flechinha, põe que é atenuante genérica. O que é essa tal atenuante genérica? Está escrito que o juiz pode atenuar a pena por outra circunstância relevante não prevista, tá? Então, é uma grande abertura para o juiz considerar como atenuante o que ele quiser. Tá bom? O 66 é uma atenuante genérica. O juiz pode colocar lá, não é? O que ele entender relevante, mas não expresso. Beleza? Beleza. Mas tirando então a do 66, que é uma atenuante genérica, você tem as agravantes 61, 62, atenuantes no 65. Gustavo, fala de algumas. Eu juro, vamos falar. Tá? Primeiro eu quero só guardar a classificação na cabeça. Vou falar de uma, na verdade, né, agravante, de uma atenuante, né, que são aí, a gente tem, as que tem mais destaque, o que dá tempo da gente comentar. Mas a gente chega lá.
Por hora, lembra, agravantes 6162, atenuantes 6566. Tem agravante na legislação especial? Tem. Escreva aí. Observação. Também é possível encontrar agravantes na legislação especial, como no Código de Trânsito. O Código de Trânsito tem agravantes específicas do Código de Trânsito. Tá bem? Tá joia? Tá joia. Prossigo. Aqui eu não estou me lembrando bem do artigo, tá? Não vou chutar. Tenho certeza que está entre o 298 e o 300, mas eu não sei se é o 298, 299 ou 300. Mas está ali. Tá? Estou até tentando abrir aqui, ver se eu encontro. Mas vamos lá. Por fim, causas de aumento e diminuição de pena. Não, lá são circunstâncias que trazem excepcional restrição, mas elas não agravam a pena. Não são essas. É uma pena que a internet no meu iPad está bem meia boca. Mas vamos lá. Está lá no Código de Trânsito. Vamos lá. Causas de aumento e diminuição. Causas de aumento ou diminuição são as que aumentam ou diminuem a pena em fração. Causas de aumento ou diminuição são as que aumentam ou diminuem a pena em fração. Então, vai estar escrito lá, a pena será aumentada em metade, a pena será diminuída de 1/3 a 2/3. Na tentativa está escrito isso. A tentativa é uma causa de diminuição de pena. Tá? A pena será aumentada de 1/3 a metade, a pena será... Então, sempre que você tem fração, causa de aumento ou diminuição. Dobro, triplo, causa de aumento ou diminuição. Gustavo, mas no aborto está escrito aborto qualificado. E está escrito que dobra. O código errou. O código errou. Tá bom? Se está escrito dobro, é causa de aumento de pena. Tá? Triplo é causa de aumento de pena. Beleza? Fração, causa de aumento ou diminuição. Estamos de bem? Beleza? Beleza. Porque no aborto sempre tem alguém que fica bravo. Bom, isso é super importante, porque se você errar, confundir uma causa de aumento com uma qualificadora, você destrói todo o sistema trifásico. A gente vai entender por quê. Vamos rever então? Judiciais são as que estão no 59, a princípio, a gente já viu que tem na legislação especial, são as que estão no 59 e elas exigem um maior arbítrio do juiz na verificação do conteúdo. Qualificadoras são aquelas que têm novos limites expressos. Então, o que era de 1 a 4 passa a ser 3 a 10, o que era de 6 a 20 passa a ser 12 a 30. Agravantes 61, 62, atenuantes 65 e a genérica do 66. E abriu a internet, então eu lembrei que as agravantes do Código de Trânsito são no 298. Tá bom? Se você quiser colocar, preencha aí o caderno, 298. Meu iPad lembrou. E causas de aumento ou diminuição são as que aumentam ou diminuem a pena em fração. Tudo bem? Beleza? Joia? Ponto. Ficou dúvida sobre isso? Sobre a classificação? Nada? Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Escreva aí. Sobre as circunstâncias judiciais. Eu vou querer falar um pouquinho
das circunstâncias judiciais. Ui! O tempo está escoando. Está escoando. Tá bom. Então, beleza, vamos interrompendo. Chegaram aqui duas dúvidas, creio. O Ricardo me pergunta, Gustavo, a lei de crimes hediondos manda fixar inicial fechado para hediondos e equiparados. Sim, sim. A ideia da equiparação constitucional, que é constitucional, não é? Então, perceba, a legislação não poderia fazer diferente. A equiparação constitucional manda aplicar ao tráfico, ao terrorismo e à tortura os mesmos rigores dos crimes hediondos. Então, sim. Então, a lei diz, hediondos equiparados devem ter inicial fechado. O Supremo disse, essa determinação legal é inconstitucional, porque fere a individualização. Obrigado, Amanda, super valeu aí por sua mensagem, super legal, né? Janaína é a súmula 493. A Carolina me pergunta, por que você acha que o 387, parágrafo 2º, não deve chamar detração? Eu explico. Um argumento formal, que você vai vaiar, né, tal, é porque o 66 da LEP é expresso em dizer que detração é competência do juiz de execução. Ai, que argumento péssimo. Tá bom. Eu dou outro. É o seguinte, o que já aconteceu? O juiz, ele quer realizar, o juiz do conhecimento, ele acha que agora ele vai realizar detração pura. Então, olha que estranho. O sujeito começou a cumprir a pena em janeiro de 2011. Não, errei, zero. O sujeito foi preso em flagrante em janeiro de 2011. Tá? Em julho de 2012 vem a sentença. Pois bem, como sempre aconteceu até aqui, até mudar o 387, parágrafo 2º, o juiz do conhecimento, ele mandava para o juiz de execução a seguinte informação: esse cara foi preso em flagrante em janeiro de 2011 e ele condenei em julho de 2012. A pena é tal. Vire-se. Aí o juiz de execução falava, vou realizar detração, essa pena é uma pena de 8 anos, vamos dizer, e eu vou descontar o tempo de prisão processual desses 8 anos. Vou realizar detração. Então eu vou considerar que ele começou a cumprir pena em janeiro de 2011, porque assim eu estou descontando o tempo de prisão processual. Então, cá entre nós, no dia da sentença, para fins de execução, ele já tinha cumprido 1 ano e meio. E esse 1 ano e meio ia contar para progressão, para livramento, para indulto, para. O que alguns poucos, verdade, começaram a fazer? Na sentença, ele já diz, fixo a pena em 8 anos. Nos termos do 387, parágrafo 2º, realizo a detração desse 1 ano e meio. Então, alcanço uma pena final de 6 anos e meio, porque eu já realizei a detração. E aí ele manda para o juiz de execução uma condenação não de 8 anos, de 6 anos e meio, mas que ignora esse 1 ano e meio que o cara ficou preso. O que dá diferença de cálculo para o livramento condicional, para a própria progressão, para o indulto. Digamos que sai um decreto de indulto assim, quem já cumpriu 1 ano e meio merece indulto. Para o juiz que realiza a primeira conta, ele merece indulto. Para o juiz que realiza a segunda, ele não merece. Percebe? Então, está dando discrepância. As guias de recolhimento, elas vêm chegando com informações algo discrepantes. E eu acho que essa discrepância vem da detração. Mas isso é over concurso, pelo menos por hora. Não é? Isso é uma discussão que ainda vai ter que ser bastante amadurecida. Tá legal? Mas por isso que eu não gosto de chamar de detração, porque eu acho que está dando problema. Não é? A detração é para todos os fins. Me parece que o que o 387, parágrafo 2º, manda fazer é descontar para regime inicial. Só. Para os demais fins, me parece que continua guardada lá no juiz de execução. Tá bem? Mas vamos deixar rodar. Beleza? Senhores, chegamos até aqui, continuamos então, não é? Super obrigado pela atenção, até a próxima.